Olá, eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. E é um prazer te receber aqui. As pirâmides do Egito são construções impressionantes que existem desde a antiguidade e desde aquela época intrigam a humanidade. Como os egípcios construíram algo tão difícil com a tecnologia da época, hein? Hoje vamos falar sobre esse e outros motivos pelos quais as pirâmides assustam os cientistas. Para começar, sabe quanto tempo a pirâmide de Quéops permaneceu como a estrutura mais alta do mundo feita pelo homem? Por mais de 3.800 anos. A construção da antiguidade só foi destronada por volta de 1300. O edifício responsável por isso foi a Catedral de Lincoln, no Reino Unido. A pirâmide de Quéops tinha originalmente quase 147 metros de altura. Já a Catedral conseguiu bater os 160 metros e, assim, se tornar a estrutura mais alta da época. Permanecer milhares de anos com o título é um feito bastante impressionante, convenhamos. Os grandes arranha-céus de hoje em dia, por exemplo, são superados em pouco tempo. Atualmente, o edifício mais alto do mundo é o Burj Khalifa, que fica em Dubai. Sua altura chega aos 828 metros, mas há a expectativa de que ele seja superado dentro de alguns anos. O Obelisco Capitale pretende atingir mais de 1 quilômetro de altura e promete ser o próximo prédio mais alto do mundo. O detalhe é que ele deve ser construído no Egito, o que fará com que o título de estrutura mais alta volte para a região. Bom, o Egito pode ser conhecido como a Terra das Pirâmides, mas não é o país com mais construções desse tipo, sabia? O título, na verdade, pertence a outro país africano, o Sudão. Segundo o site Exame, enquanto os egípcios têm 138 construções para chamarem de suas, acredita-se que os sudaneses tenham cerca de 255 pirâmides em seu território. Se você pensa que isso é porque o que chamamos hoje de Egito não era o mesmo na época dos faraós, sinto dizer que está enganado. As pirâmides do Sudão foram feitas por outro povo e em outra época. Acredita-se que os construtores foram o povo do reino de Cuxi. Mas essas pirâmides não são contemporâneas às dos faraós. As sudanesas são por volta de 500 anos mais jovens. Outro fato interessante sobre as pirâmides diz respeito à sua temperatura. O Egito tem boa parte do seu território coberto por um deserto, e as temperaturas durante o dia podem ser bem elevadas. Imagine então na época dos faraós, que não conheciam nada parecido com ventilador ou um ar-condicionado. Já pensou? É terrível lá. Apesar disso, o interior da pirâmide de Quéops é conhecido por ter temperaturas agradáveis. Mesmo quando os arredores chegam a quase 50 graus Celsius, geralmente a temperatura interior das construções permanece nos 20 graus. Será possível que os habitantes locais se refugiavam do calor nas pirâmides? O mais provável é que o lugar fosse permitido apenas para os faraós e outras pessoas de altos cargos que entravam ali apenas em ocasiões especiais. Bom, quem quer que fossem as pessoas que entravam, desfrutavam um pouquinho do interior refrescante. Isso é verdade, não é? Bom, quando olhamos para as pirâmides juntas, a que parece se elevar mais é a de Khafre. Alguns acreditam que ela seja a mais alta de todas, mas não é verdade. Como dito antes, a pirâmide que por milhares de anos foi o edifício mais alto do mundo é a de Quéops, ou seja, ela é a mais alta. Mas por que então temos essa impressão de que a pirâmide central, a de Khafre, é mais alta? Bem, há dois motivos. O primeiro é que essa construção
está em um terreno ligeiramente mais elevado do que o da outra pirâmide, que na verdade é a mais alta. O outro motivo é porque a pirâmide de Khafre tem uma inclinação mais acentuada. Ela pode não ser a mais alta, mas não deixa de ser impressionante. Khafre é, das três, a que está mais conservada. As construções egípcias são impressionantes também pelo fato de suportarem muito bem a passagem dos anos. É claro que hoje elas não são exatamente a mesma coisa que eram quando foram erguidas, principalmente o exterior das pirâmides, que foi bastante alterado ao longo dos milhares de anos. Quéops costumava ser coberta de pedras de calcário polido, já a sua parte superior era feita de granito e, em alguns casos, basalto. Por conta desses materiais presentes no exterior, as pirâmides se destacavam bastante em meio ao deserto quando foram erguidas. Eram gigantes brancos imponentes na areia. Bom, com o passar dos anos, essa aparência exterior foi se deteriorando até chegar no que vemos hoje. A parte interna das estruturas também foi alterada nesse tempo. Infelizmente, na maioria das vezes mudadas por ações de ladrões interessados nas grandes quantidades de bens preciosos que eram sepultados junto com os faraós. Sabe o que realmente intriga os cientistas? O mistério da construção das pirâmides. A pirâmide Quéops, por exemplo, tem aproximadamente 2,5 milhões de blocos de pedra que pesam mais de 1 tonelada cada. O peso estimado da construção pode chegar perto dos 6 milhões de toneladas. Definitivamente, um peso pesado da antiguidade. Se uma construção dessa já teria suas dificuldades atualmente, imagine há milhares de anos. Segundo o antigo historiador grego Heródoto, foram necessários 20 anos e 100 mil trabalhadores para construir a Grande Pirâmide. Isso levando em conta um trabalho feito apenas quando o rio Nilo transbordava e, assim, a agricultura ficava um pouco impossibilitada. Porém, estudos do século XX mudaram um pouco essa ideia. Acredita-se que os construtores não trabalhavam ali esporadicamente, mas sim de maneira fixa. Com isso, o número baixou consideravelmente, atingindo a quantidade aproximada de 20 mil pessoas, que ainda eram acompanhadas por um pessoal de apoio, composto por padeiros, médicos e outras profissões. O fato é que a construção foi feita tão bem que as pirâmides estão aí até hoje. Que coisa, não é? Você pode dizer que o exterior foi muito alterado, mas isso não é nada, não é? Como comparação, podemos olhar as maravilhas do mundo antigo. Dentre as 7, as pirâmides de Gizé são as únicas maravilhas que ainda permanecem de pé. O Colosso de Rhodes, o Farol de Alexandria, o Templo de Ártemis, todas as outras 6 já se foram, mas as estruturas do Egito permanecem. O mais impressionante é que, de todas as 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides são as mais antigas. As demais acabaram padecendo por conta de conflitos ou desastres naturais. Seria a preservação das pirâmides pura coincidência? Ou a maneira que foram construídas realmente interfere nisso? Bom, vamos para o próximo mistério. Certa vez, um enorme caixão de granito foi encontrado em uma das câmaras das imensas tumbas faraônicas. O mais interessante é que o sarcófago era tão grande que seu transporte para dentro da câmara seria impossível. Ele era maior até mesmo do que a entrada do local. Bom, além do sarcófago ser muito pesado por conta do seu material, aparentemente, também era impossível colocá-lo através da abertura do local. Mas como ele foi parar ali, então? A principal teoria diz que a câmara funerária foi construída em volta do caixão, depois que ele foi colocado ali. Agora, por que fizeram isso
É desconhecido. Ninguém sabe. Talvez fosse uma medida com o objetivo de prevenir os assaltos de ladrões que desejavam os tesouros que também eram sepultados com os donos. Uma sala pequena, com um grande sarcófago, impossibilitaria os bandidos de retirarem o caixão do local. Bem, de qualquer forma, é apenas uma hipótese. Talvez você tenha em sua mente que os trabalhadores responsáveis por erguer as pirâmides eram escravos e que por isso eram extremamente maltratados e alheios à sociedade. Mas não era bem assim, viu? Algumas escavações trouxeram surpresas quanto a isso. Um estudo dos edifícios que abrigavam esses operários revelou uma grande quantidade de ossos bovinos, ovinos e caprinos, ou seja, eles se alimentavam muito bem. O consumo frequente de carne, um luxo do qual os pobres e os escravos eram privados, sugere que se tratava de trabalhadores especializados e, em certa medida, privilegiados. O trabalho podia ser compulsório, porém, era provavelmente motivado por obrigações de reciprocidade ou de lealdade religiosa. É o que sugerem os grafites deixados nos monumentos de Gizeh, descobertos pelo arqueólogo de Harvard, George Eisner, na primeira metade do século XX. Então, não foram escravos sem estudo e maltratados que levantaram a estrutura, mas sim especialistas remunerados. A ajuda desses técnicos pode nos fazer entender um pouco mais como as pirâmides tão enormes foram construídas ainda naquela época. O fato é que muitos, por não entenderem bem como os povos antigos funcionavam, ainda hoje alegam que extraterrestres participaram da construção. É importante dizer que qualquer prova de participação alienígena nunca foi encontrada nas pirâmides do Egito. As evidências, para aqueles que acreditam em intervenção extraterrestre, são inscrições estranhas, estátuas e desenhos que mostram criaturas bizarras. A verdade é que não sabemos exatamente como foi a construção das pirâmides. E por isso, essas teorias mais criativas ainda permanecem. Qual desses fatos você achou mais interessante, hein? Teve algum deles que você já sabia? Deixe seu comentário aqui embaixo, conversa comigo, tá? E eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!